Olá pessoal, sou o Rimar, sou gerente de e-commerce e nesse módulo do Be Expert a gente vai falar um pouquinho de outras formas de gerar tráfego para o site. Acho que tráfego para o site, quando a gente fala dessa forma, é o que vai fazer as pessoas verem o hotel, as pessoas consultarem disponibilidade, tarifa e que vai acabar levando para a conversão. Então a gente tem um olhar de que gerar tráfego para o site é muito importante, é muito relevante quando a gente pensa nesse tráfego de uma maneira qualificada. E aqui nesse módulo a gente vai mostrar um pouquinho de outras possibilidades de gerar tráfego que muitas vezes estão na mão dos hotéis e que super contribuem para as vendas. E às vezes acabam sendo estratégias que acontecem no dia a dia e até o hotel não tem consciência de que isso pode trazer valor ali para frente de reservas, para frente de hospedagem, de acesso ali no site. Então a gente vai mostrar um pouquinho de como isso acaba acontecendo na prática quando a gente olha para dentro do e-commerce, tá? Vamos lá? Então, acho que antes da gente falar de quais são essas outras formas da gente gerar tráfego, que não são as tradicionais, como Google Orgânico, Google Ads, Meta Ads, acho que é legal a gente olhar um pouquinho para o que é possível comunicar, né? Quais são as informações que são interessantes a gente trabalhar ali nas comunicações, nos canais que a gente tem, como outras possibilidades e que geram relevância e acesso para o site. Então, quando a gente tem esse olhar, a gente percebe que o dia a dia do hotel, de forma geral, são oportunidades que a gente tem para gerar esse tráfego ali, trabalhando as outras formas de comunicação. Aqui a gente elencou algumas, e eu vou passar sobre cada uma delas para dar uma explicada, mas acho que são exemplos, mas pode até ser que tenham outras formas, né? Então, gente, quando a gente fala de gerar tráfego, acho que antes da gente falar de canais, é importante a gente falar sobre o que comunicar. Acho que no dia a dia dos hotéis, ele é repleto de oportunidades legais, importantes e relevantes do ponto de vista do cliente, que tem um grande potencial de gerar tráfego para o site. E a gente separou alguns exemplos aqui, acho que para trazer para vocês entenderem todas essas possibilidades. Mas acredito que não devam se ater somente a esses tópicos, podem ser que surjam assuntos no dia a dia de vocês relacionados a outros tópicos que podem gerar o mesmo tipo de movimento de gerar tráfego para o site. Então, quando a gente fala aqui de possibilidades, a gente está falando de promoções, a gente está falando de experiências especiais e aí essas experiências podem ser as mais diversas, né? Desde algo mais focado no público lazer, como um pacote de celebração do aniversário, um pacote romântico, uma cabaninha kids para famílias com crianças, como também diferenciais para eventos. Então, olha, vou ter um coffee break sazonal específico para eventos. Eu vou ter um equipamento disponível na minha unidade que é super incomum nos hotéis. Tudo isso são experiências experiais que a gente consegue contar essa história de forma geral nos nossos canais e que trazem valor e awareness para o hotel. Outras formas também são experiências sazonais. Então, conforme o ano vai passando, a gente vai vendo vários momentos onde o clima vai mudando e com isso vai mudando ali as datas festivas e todas elas são oportunidades da gente trabalhar, mas não somente datas festivas, datas de homenagem, outras possibilidades de datas que possam ser específicas ali da unidade, todas elas são oportunidades que podem ser trabalhadas, tá? Então acho que aqui para exemplificar algumas, desde datas especiais que podem se transformar em produto, tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, Réveillon, Ceia de Natal, então essas datas são experiências sazonais, mas também ali períodos especiais como Dia da Mulher, o Dia da Secretária, o Dia do Profissional de Eventos, todas essas datas também têm a sua importância e conseguem fomentar ali uma outra frente que pode potencializar em divulgações nesses outros canais. Então todas elas estão ali inseridas no dia a dia dos hotéis e têm um potencial de gerar valor ali para o cliente que está sendo impactado por aquela comunicação. Um muito interessante são as novidades do hotel, são melhorias que os hotéis fazem no dia a dia, desde coisas simples até coisas mais complexas. Acho que todas essas novidades elas precisam ser contadas. E aí toda vez que ela é contada, ela passa uma mensagem para o cliente do hotel procurando melhorar, do hotel oferecendo serviços especiais, oferecendo melhorias ali na sua entrega e tudo isso traz valor. Então, quando a gente junta toda essa miscelânea de possibilidades, é muito assunto legal que os hotéis têm no dia a dia e que eles podem trabalhar essa comunicação nos seus canais e aí escolher qual que é o assunto para cada canal que, querendo ou não, acaba gerando ali tráfego para o site e, consequentemente, mais potencial de conversão. E quando a gente olha para quais são os canais, a gente consegue ver direitinho como que a gente monta essas caixinhas.
o que comunicar com qual tipo de canal que eu vou usar, porque são tipos de conteúdos e formas de comunicar diferentes. Aqui nesse slide a gente trouxe alguns exemplos que são super relevantes para a estratégia do dia a dia dos hotéis e que ajudam a contar aquela história do que comunicar. Acho que a primeira dela é redes sociais, é um assunto que a gente tem cada vez mais conversado com os hotéis sobre e tem mostrado a importância de usar as redes sociais na estratégia, não só aquele post do dia a dia, mas para usar a rede social como um caminho de gerar negócios, gerar oportunidades. Então, tudo que a gente falou ali no slide anterior são temas que a gente tem que levar aqui para a rede social. A gente tem que contar essa história para o cliente, seja se eu estou com alguma promoção, se eu estou com uma experiência especial que fica sempre disponível, uma experiência sazonal, se eu estou com uma novidade específica, eu tenho que contar essa história na rede social e não uma vez. Eu tenho que trazer esse assunto várias vezes até que esse assunto firme ali na cabeça do cliente da unidade. Então, usem rede social como um caminho estratégico para passar essas mensagens do que comunicar adiante, mas como algo estratégico para gerar negócio para a unidade, gerar tráfego que vai acabar gerando oportunidades em reservas para a unidade. Tá bom? Outra frente importante é a parte de influenciador, então super conectado com rede social, mas uma forma diferente de atuar, que traz valor, que amplia a base com quem a gente está conversando, que mostra o conteúdo de formas diferentes, mostra o conteúdo por ângulos diferentes do que de repente o hotel consegue contar. Então, quando o cliente conta a história a partir da vivência dele, é uma forma diferente da gente mostrar essas informações. Então, usem isso na estratégia do dia a dia e essa aqui, junto com rede social, é uma que gera muito tráfego, gera venda, gera oportunidade. O terceiro ponto aqui que a gente colocou, assessoria de imprensa. Então, até um print aqui exemplificando um conteúdo que saiu na imprensa e aí é um canal importante também que gera awareness, gera tráfego, gera entendimento para o público ali que essa informação precisa chegar de ações que o hotel está fazendo. Então a gente vê esse reflexo ali em oportunidades para o hotel. Então não deixem de usar esse canal que também é extremamente relevante para as estratégias. Um ponto importante que muitas vezes é pouco falado, mas é fundamental, é a parte de comunicações dentro do hotel. Como a gente tem esse fator do cliente se hospedar conosco e ele passar ali momentos dentro da unidade, a gente tem a oportunidade de contar a história que a gente quiser dentro do hotel. Então podemos usar ali os momentos do cliente dentro do hotel para mostrar coisas que a gente quer que ele utilize, que ele compre, que ele se beneficie, né? E aí o hotel pode pensar aquilo que faz mais sentido para ele naquele momento. Então acho que trazendo aqui alguns exemplos falar sobre o programa de fidelidade em momentos da jornada dentro do hotel é importante, então garantir ali que ele sempre esteja vendo é importante. Falar sobre o Let's Atlântica, falar sobre experiências que o hotel está oferecendo. Então, o cliente chegou aqui, mas ele não sabia que eu tenho um bar que tem happy hour. Então, você colocar isso em algumas inserções na jornada dele de hospedagem, eu tenho certeza que isso você consegue gerar valor. Então, usem essa estratégia ali como mais uma ferramenta de impactar o cliente, né? Então, eu costumo dizer que, por mais que você coloque tudo isso no site, às vezes o cliente estava num momento corrido, tinha que reservar hotel, tinha que reservar aéreo, tinha que marcar a reunião, ele não conseguiu ver tudo. E aí, dentro do hotel, é a oportunidade de repente ele ver alguma coisa que ele não tinha visto anteriormente, por mais que você tivesse inserido na sua rede social, no seu site. É mais uma forma da gente impactar o cliente com ações diferentes. E outras formas de divulgação que acho que também são importantes e valem os hotéis olharem de acordo ali com o seu universo, são outras divulgações aí um tópico mais abrangente. Então aqui a gente trouxe, por exemplo, impressos, rádio, uma TV regional, uma parceria. Então é muito de entender quais são as oportunidades ali do seu entorno, ver o que tem aderência com o público que você quer atingir e usar isso ali a seu favor para comunicar ali pontos que a gente trouxe no slide anterior. Então, quando a gente atua em cada uma dessas frentes, a gente vê que são formas diferentes da gente gerar ali valor, gerar conhecimento da unidade e acabar gerando negócios. E aí a nossa sugestão sempre é olhem para as oportunidades dentro do hotel, entendam ali tudo que você está criando, desenvolvendo, melhorando, transformem isso em uma comunicação ativa e levem ali para os seus canais de acordo com o formato de cada canal. Todos eles têm potencial e geram valor ali em acabar gerando tráfego e acabar gerando negócios para a sua unidade, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu e o time de e-commerce estamos à disposição para apoiar vocês, para entender um pouquinho melhor desse universo de cada uma das unidades e poder direcionar e construir junto com vocês possibilidades estratégicas de gerar mais tráfego para o site e gerar mais negócios, tá bom?
Super obrigado!